Quando que a cirurgia cardíaca está indicada? Se você tem uma cardiopatia e tem esse receio de quando que vai precisar fazer a cirurgia, assista esse vídeo até o final. Eu sou Thaísa, médica cardiologista, mestre em ciências cardiovasculares e professora universitária. Minha missão aqui nas redes sociais é descomplicar o coração com vocês. Então, se a saúde do seu coração te interessa, já me segue. Bom, primeiro, existem vários tipos de cirurgia cardíaca. A mais clássica de todas é a famosa ponte de safena. A gente faz quando o paciente tem obstruções nas coronárias, que são as artérias que nutrem o coração, que levam sangue para nutrir o músculo do coração. Quando essas artérias têm placas de colesterol, de cálcio obstruindo elas, o paciente pode ter o famoso também clássico angina pectoris, que é aquela dor torácica que ocorre principalmente aos esforços e que o paciente tem que parar de fazer o exercício para então cessar a dor e que já mostra aí um risco de um infarto agudo do miocárdio vir a acontecer em breve. A ponte de safena é exatamente isso, é uma ponte. É só você imaginar, você tem uma obstrução aqui na coronária que não está deixando o fluxo de sangue chegar corretamente ali no fim para nutrir o músculo. Você vai então pegar um pedaço da veia safena, né? Quando você vai usar a veia safena, mas você pode também usar a artéria mamária e vai conectá-la após a obstrução, causando então essa ponte para levar sangue após ao local que está obstruído. Uma outra alternativa seria a angioplastia, que é feito através do cateterismo. Você vai com catéter através de uma punção ou da artéria femoral ou da artéria radial até lá no coração, entra na coronária e você coloca um stent, que é tipo uma molinha, para desobstruir então onde tem essa placa. Dependendo das características do paciente, como a sua idade, se ele tem outras comorbidades, se o risco cirúrgico dele é muito elevado, se são muitas lesões muitas coronárias com lesões obstrutivas, a gente vai pender para um lado ou para o outro em relação à cirurgia ou à angioplastia. Isso tudo é avaliado junto com o seu cardiologista e às vezes também já junto com o cirurgião. Em relação às doenças orovalvares, a ter que trocar alguma válvula do coração ou plastiar, que é fazer uma plástica daquela válvula, bom, vai depender da válvula, do tipo de lesão e se a gente realmente já tem critério para fazer essa cirurgia. Nós temos 4 válvulas no coração, a tricúspide, a pulmonar, a mitral e a válvula aórtica, e para cada uma delas a gente tem critérios específicos, que então o médico cardiologista fica ali vigiando com você através de ecocardiograma, através de seus sintomas, para avaliar o melhor momento para fazer a cirurgia cardíaca. Porque a gente não quer fazer nem a cirurgia cardíaca antes da hora, porque afinal de contas, na maioria das vezes, a gente tem que colocar uma prótese, e as próteses, elas em geral também têm validade, e no caso da prótese metálica, vai precisar ficar com um anticoagulante pelo resto da vida, então a gente tem que ter certeza do momento cirúrgico. E a gente também não quer fazer a cirurgia tarde demais, quando o coração já está muito debilitado por conta da doença orovalvar com a qual ele ficou ali convivendo. Então tem o timing certo, cada uma dessas válvulas pode ou não abrir direito, ou não fechar direito, ou não abrir e não fechar direito ao mesmo tempo. E para cada uma desse tipo de lesão, para cada um tipo dessas válvulas, a gente tem critérios muito bem estabelecidos. Mas uma coisa importante que você, paciente, pode ficar reparando, notando e sinalizar para o seu médico é se você tem, ao longo do tempo, a sua capacidade funcional reduzida, prejudicada. O que significa isso? Que você notou que você não está conseguindo fazer as mesmas atividades que você fazia antes. Por exemplo, eu subia um morro para poder ir na casa de alguém, da minha casa, ou tinha uma escada em casa que eu precisava subir todos os dias, e agora eu tô notando que eu tenho que parar na metade, que eu tô cansando mais do que eu tava cansando antes. Esse é um sinal muito importante para mostrar pra gente que já tá chegando no momento da cirurgia cardíaca para troca da válvula. Outra cirurgia que o cirurgião cardíaco também é responsável são as cirurgias da aorta torácica, aorta ascendente e arco. A descendente fica para o vascular. Quando a gente tem a dilatação, o aumento
da aorta ascendente, causando ali um aneurisma, existe o risco de ruptura. Então, a partir de diâmetro X, dependendo de algumas características do paciente, a gente então tem a indicação de trocar essa parte da aorta para evitar a rotura. Para pessoas normais, é a partir de 55 milímetros, mas em algumas situações esse valor pode diminuir. E uma outra doença da aorta que leva à cirurgia é a dissecção aórtica, que é a mais dramática de todas, acredito, que é quando a gente tem a dissecção da parede da aorta, que é quando você tem a parede mais interna dela, tem um rasgo e começa a entrar sangue entre a parede mais interna e a parede média, e a camada média, descolando uma da outra, deixando esse vaso muito frágil com um alto risco de ruptura. Então, quando a gente tem dissecção da aorta ascendente, a cirurgia é emergencial. E dentro de cardiopatia congênita, que na verdade é o meu xodó, existem várias indicações que vão variar de acordo com o tipo de patologia, né? Cardiopatia congênita é uma gama grande de doenças, né? Temos a CIA, a gente faz cirurgia quando já tem a sobrecarga do ventrículo direito, então a gente não tem que fechar imediatamente toda a CIA, e tem adulto que fica com a CIA aberta durante vários anos e a gente não fecha. Tem a CIV, que a gente vai observar principalmente se ela está causando algum prejuízo na válvula aórtica, na válvula tricúspide, porque às vezes o jato pode atrapalhar alguma dessas válvulas, e se o ventrículo esquerdo também está ficando sobrecarregado. Nesses casos de que o ventrículo esquerdo está sobrecarregado, a gente também tem a indicação de fechar, mas em alguns casos o paciente vai ficar com a CIV dele para sempre ali e a gente fica só observando. Tem algo para evitar a cirurgia cardíaca? Bom, no caso das doenças orovalvares, não tem muito o que fazer, exceto quando é questão de febre reumática, que aí é tomar lá o benzetacil para evitar um novo episódio de cardite reumática. Mas nos outros não tem tanta coisa para ser feita. Em relação à doença coronariana, é melhorar todos os fatores de risco para a doença aterosclerótica. Controlar a hipertensão, diabetes, colesterol, fazer exercício físico, que já deveria ser feito de qualquer forma e que vai precisar continuar sendo feito após a cirurgia. Em relação à doença da aorta, uma coisa muito importante para você evitar precisar trocar sua aorta é você ter a pressão muito bem controlada. Infelizmente, eu vejo muitos pacientes que tiveram aneurisma de aorta relacionada à hipertensão. Eu acho que esse é o fator de risco mais importante. Infelizmente, a hipertensão é muito negligenciada por vários pacientes, tanto em não aderir ao tratamento, ou começar o tratamento, mas não seguir vendo se a pressão ficou boa, ou não acreditar que tem pressão alta de verdade, falar que a pressão é normal, 16, 17, eu não sinto nada, então minha pressão normal é essa. Não existe pressão normal de 16, 17, 18, 20, não existe. O que existe é a hipertensão, que é uma doença crônica, silenciosa. Quando você vai sentir os sintomas, é quando já tem ali as consequências, com sequelas graves com as quais você vai ter que conviver o resto da vida. Então não deixe chegar a esse nível. Quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários e curte e compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas.